Noite. Tá um frio danado, né? A temperatura aqui está caindo um pouco, né? Acho que aí no Rio também deve estar um pouquinho frio, né? Tá muito frio. É isso aí, realmente. Bem, meus amigos, Boa noite. chegando aqui o nosso horário, não é? Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 20 de julho de 2023. E hoje nós estamos recebendo aqui a nossa amiga Érica Cristina Gomes, que vai fazer o estudo junto conosco. E a Érica é trabalhadora do CEOI, Centro de Orientação, ou melhor, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Estava já trocando as bolas. Estive aí no Rio essa semana, conversando com Bira, visitando o CEOI, fazendo aqui as minhas confusões, mas é Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Então é sempre bom receber a nossa amiga Érica aqui conosco, né? E hoje a Érica vai conversar conosco sobre o capítulo 24 desse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. O meu está bem velhinho, né? E no capítulo 24, a Érica vai conversar conosco sobre a coragem da fé, que está nos itens 13, 14, 15 e 16. Mas antes da Érica começar, Érica, você tem até 19h30 para fazer as suas reflexões, mas antes da Érica começar, nós vamos passar a palavra a Denise, que vai fazer a leitura do preparo e a prece. Denise, por favor. Boa noite a todos. A leitura vai ser do livro Coragem, Francisco Cândido Xavier. E a lição que caiu hoje para nós é a de número 42, Passo de Luz. Nas tribulações ou discórdias que nos agravem os problemas da vida, recordemos a necessidade de certo donativo, talvez dos mais difíceis na beneficência da alma. O primeiro passo para o reajuste da harmonia e da segurança. Isso significa para nós um tanto mais de amor, ainda mesmo quando nos vejamos ilhados no espinheiro vibratório da incompreensão. Por vezes o lar em tumulto, reclamando a tranquilidade. Por vezes é o lar em tumulto, reclamando a tranquilidade. A face do desentendimento entre criaturas queridas. Outras circunstâncias são companheiros respeitáveis em conflitos uns com os outros. Em algumas situações, é o estopim curto da agressividade exagerada nesse ou naquele amigo, favorecendo a explosão da violência. Em muitos lances do caminho, é o sofrimento de algum coração brioso e nobre, mas ainda tisnado pelo orgulho a ferir-se. Nessas horas, quando a sombra se nos estende à vida, em forma de perturbação ou desafio a lutas maiores, bem-aventurados sejam todos aqueles que se decidam ao primeiro passo da benevolência e da humildade, da tolerância e do perdão, auxiliando-nos na recomposição do caminho. Onde estiveres, com quem seja, em qualquer tempo e tanto quanto puderes, dá de ti mesmo esse acréscimo de bondade, recordando o acréscimo de misericórdia que todos recebemos de Deus a cada trecho da vida. Alguém nos injuria? Suporta com mais paciência. Aparece quem nos aflige? Disciplinar-nos sempre mais na compreensão das lutas alheias. Surgem prejuízos? Trabalhar com mais vigor. Condenações contra nós? Abençoar e servir constantemente. Em todas as situações,
nas quais o mal entreteça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade e o amor, a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. Emmanuel. Então, inspirado, Senhor, por essas palavras desse nosso querido benfeitor, e pedimos, Pai, que nos dê a força suficiente para podermos caminharmos os caminhos do nosso Mestre Jesus, nos passos dele, caminhar por ele, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Para que em cada caso que nos aconteça alguma adversidade, que possamos ter a certeza de que o Senhor, nosso Mestre Jesus, que é o nosso pastor, cuidará de nós. Tenhamos a certeza de que, ao buscarmos a compreensão e a pacificação em nossos corações, buscando nos reformarmos, para que o bem permaneça sempre em todas as nossas ações. E pedimos, Senhor, que permaneça conosco, abençoe a todos nós, seus filhos, e nesse universo imenso. Mas que olhe especialmente, Senhor, nesse momento, a todos esses irmãos aflitos e necessitados do seu amor, da sua misericórdia e sua infinita justiça. Sua infinita justiça. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós. E que seja feita a sua vontade, Pai. Esteja conosco e permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós passamos a palavra agora à nossa irmã Érica, pedindo a Érica que nos traga o fruto das suas reflexões para nos ajudar a compreendermos melhor o Evangelho do Senhor. Érica, a palavra está com você, que Jesus abençoe e continue abençoando a todos nós. Obrigada, Rose. Boa noite a todos. Só agradecer a Deus, agradecer a toda a espiritualidade amiga que sempre nos dá a oportunidade de refletir um pouquinho a respeito do que tanto necessitamos, né? Que é o Evangelho de Jesus. Então, pedir que Deus abençoe e nos proteja no estudo dessa noite. E hoje é dia do amigo. Que alegria, não é? Dizem que é o dia do amigo, dia 20 de julho. E eu recebi, numa dessas mensagens que são trocadas, né, via aplicativos, né, da internet, para não fazer merchandise aqui, eu recebi uma mensagem que dizia o seguinte: Jesus, o amigo que nós temos em comum. É algo assim. E eu achei muito interessante, e agora, né, a gente aqui conversando com Deus através da oração, né, que a Denise trouxe para a gente, me veio essa imagem na cabeça. E aí, mais uma vez, eu preciso também agradecer a espiritualidade amiga, que eu sempre digo que é a espiritualidade mais bagunceira e organizada que existe. Porque bagunceira, porque todo o planejamento que eu faço, geralmente, quando chega na hora do estudo, ela vem com o seu direcionamento, graças a Deus, e dá um novo rumo. Então, essa imagem que eu disse para vocês, né, cuja mensagem, fazendo referência ao Dia do Amigo, me veio agora na lembrança, né? E a mensagem é muito interessante, se a gente for parar para pensar, e eu vou dizer o que isso tem a ver com o tema que a nossa amiga Rose gentilmente nos convidou para estar falando. Vamos raciocinar juntos? Quando a gente tem um amigo
que ele é aquele que consegue transitar por diferentes grupos, por diferentes crenças, como é Jesus, o amigo em comum de tantas religiões, de pessoas de diferentes religiões, cristãs e também não cristãs, porque há um reconhecimento de que esse espírito que aqui na Terra passou deixou um legado e um exemplo de conduta inquestionavelmente maravilhoso. Então, até aqueles que são homens e mulheres de ciência e, de repente, se dizem agnósticos, se dizem ateus, reconhecem através da história, né, que o Jesus histórico foi um homem tão importante, né, tão significativo, que, inclusive, dividiu a história em antes e depois do Cristo. E aí vocês podem estar se perguntando, meu Deus, tudo bem, Érica, mas o que tem a ver com o estudo que você precisa trazer hoje e que está lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Bem, gente, quando a gente pensa em não colocar a candeia embaixo do alqueire, a gente está pensando numa fonte de luz, não é? Ó, não esconde a luz, não coloca lá escondidinho. E, ora, esse amigo que eu estou falando para vocês, ele não disse que ele é a luz do mundo? Então, todas as vezes que eu nego os ensinamentos de Jesus, que eu não tenho a coragem da fé de me esforçar para seguir os seus passos, eu estou colocando a candeia debaixo do alqueire. Daí, né, essa conexão que eu estou fazendo aqui entre o nosso amigo em comum, que atende a essa diversidade, né, que a gente tem de crenças, de convicções religiosas ou filosóficas de maneira mundial. A conexão que eu estou fazendo, ele sendo um amigo que se disse, e mais do que disse, demonstrou através das suas atitudes que ele realmente veio trazer luz às trevas, porque quando Jesus veio à Terra, o negócio estava complicado. Ele veio iluminar, trazendo um novo entendimento a respeito das coisas. Ele veio, né, como a gente sabe, nos ensinar, entre outras coisas, que o amor ele cobre uma multidão de pecados, que o amor deve ser o único revide que a gente deve, né, dar à outra face. Então, tendo essa reflexão inicial, a gente vai para os itens, né, de 13 a 16, que foram os itens que nos couberam aqui estudar hoje, que é a coragem da fé. Porque, né, tem uma música que deixa eu ver se eu lembro, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. E isso pode se aplicar quando a gente decide se tornar seguidor de Jesus. Isso desde os primórdios. É necessário coragem. É necessário ter coragem da fé. Desde tempos atrás, quando, né, aqueles primeiros cristãos, eles inebriados, eles enfrentavam as feras, eles eram muitas das vezes ali em vida consumidos. Nós vemos ao longo da história tantas pessoas corajosamente alicerçados pela fé cristã, morrendo para a carne, mas vivendo para a vida, convicto desse reino que Jesus veio trazer para a gente. Isso lá atrás e isso hoje. Se a gente for ver
nós vamos ter representantes importantes que marcaram a história e pessoas anônimas que ainda hoje, através da coragem da fé, se negam a esconder a candeia, a luz que é Jesus. E aí, interessante, né, como é que são as coisas. Ontem, eu tive a oportunidade de fazer um estudo numa casa nova que eu não conhecia, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu não sabia quem era a equipe mentora. Mentora é Jesus sempre, né? Mas a gente tem sempre algum espírito ali que fica como responsável, né? Pela parte da equipe espiritual, e eu não sabia quem era nessa casa. E aí, para minha surpresa, alegria e felicidade, quando estava na oração inicial, a pessoa que estava fazendo a direção de mesa disse, né, se referiu à equipe responsável pelos trabalhos da casa. E adivinha quem era? Chiquinho Francisco de Assis. E aí, quer dizer, isso é só para trazer para vocês que eu já estou, desde ontem, sendo amparada, porque é um ato de misericórdia muito grande, né? Quando eles intercedem por nós para nos convidar para algum tipo de estudo, algum tipo de trabalho na seara do Cristo. E ele fez isso ontem, a energia estava maravilhosa. E eu tenho certeza que hoje ele também está aqui junto de nós, mais próximo ainda. E Francisco de Assis também é um daqueles que foi corajoso à beça, né? Ele não colocou a candeia, Jesus, escondida. Pelo contrário, ele foi se despindo de tudo aquilo que pudesse ofuscar o que Jesus trouxe como ensinamento. Então, ele, como, né, vocês sabem, ele foi se despindo literalmente das riquezas materiais que ele já tinha por direito de família, digamos assim, nome. Ele foi deixando para trás a opulência da beleza, da riqueza, da juventude, do reconhecimento, para fazer brilhar aquilo que Jesus nos mostrou como sendo, né, o verdadeiro caminho. Se a gente for parar para pensar, né, a gente vê que a partir desse trabalho de Francisco, há tantos séculos lá atrás, foram surgindo, né, a ordem dos franciscanos, né, algo mais contemporâneo. E quantos religiosos acabaram adotando esse mesmo direcionamento que o imitador do Cristo, como é conhecido Francisco de Assis, porque ele imitava, reproduzindo a luz do Cristo. Quantos religiosos diferentes, né, frentes, foram seguindo esse caminho. E aí eu acho muito interessante, porque tem lá no Evangelho também um espírito que ele deixou algumas mensagens, e vocês devem lembrar, assim, né? Eu vou falar o nome dele. Eu fui pesquisar um pouquinho a respeito da biografia desse espírito, que naquela parte onde vem, né, instruções dos espíritos, e é o Curajaires. Eu não sei se a pronúncia é essa, gente, mas é aquele espírito que ele é evocado na mensagem que uma menina ela está cega, né, naquela encarnação, e fazem uma evocação a esse espírito, porque ele enquanto ele viveu aqui na Terra, nenhuma das suas encarnações, quando ele foi o Curajaires, ele ficou muito conhecido justamente por fazer muitas curas. Então, ele foi evocado para ver se conseguia dar um jeito naquela cegueira da menina.
Eu não vou entrar, porque a mensagem não é essa hoje do nosso estudo, mas eu gostaria de falar um pouco a respeito da biografia dele, que tem muito dessa coragem da fé e da parte religiosa, porque ele era um religioso, assim como, né, tantos desses que agora seguem o caminho iniciado por Francisco de Assis. E é interessante porque o Curadari, só para vocês verem como é que ele foi perseverante para poder conseguir fazer brilhar a luz de Jesus através da sua trajetória, né? Ele nasceu numa aldeia pequenininha, o Curadares. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Essa mensagem, vou passar só a referência aqui, não vou ler, mas a mensagem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 20, onde o Curadares está, né? Ele é evocado, né? E aí, trazendo um pouco a respeito da vida do Curadares, que a gente, né, geralmente não costuma ir lá pesquisar. Quem são esses espíritos que o espírito de verdade reuniu para poder estar ali trazendo para a gente instrução, esclarecimento e consolo? Porque a gente, como a gente, são pessoas que viveram aqui como nós. Então, vamos saber um pouquinho da trajetória dele e como ele foi perseverante e como ele precisou mobilizar a sua coragem para poder dar continuidade ao propósito, à missão de vida dele. E aí, voltando a dizer, ele nasceu também na França, assim como Kardec, né? Viveu lá na França, só que ele viveu numa cidadezinha, algo bem, na verdade, uma aldeiazinha bem pequenininha. E foi um pouco antes da Revolução Francesa. Ele era, em origem, uma pessoa pobre, de uma família bem humilde. E ele, desde pequenininho, ele já mostrava ali que ele tinha aquele sentimento de religiosidade. Então, já via que ele vinha com uma certa tendência a essa dedicação à vida religiosa. E ele estava assim, era algo dele mesmo. Ele estava sempre predisposto a orar, a ficar mais assim em meditação e recolhimento. Isso era algo que ele trazia na bagagem. E ele fazia uma coisa assim de maneira constante. Ele ajudava aos pais a ajudarem no atendimento daquelas pessoas que tinham muito menos do que eles, ou seja, que nada tinham. Eles eram pobres? Eram. Só que ele era mais ainda, esses eram mais ainda humildes do que eles. Então, ele estava sempre ali, ajudando junto aos pais. Ele passou por muitas dificuldades na parte da formação escolar dele. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas essa questão da Igreja Católica, o acesso aos estudos, geralmente era feito por pessoas que vinham de uma família que, pelo menos, dava um acesso à educação, né? Mais tranquilo. No caso dele, então, você vê que desde o começo, você já via que, meu Deus do céu, pobre, vivia lá numa aldeiazinha, educação deficitária, coitado. Tanto que ele só começou a ter acesso aos estudos mesmo quando ele chegou na adolescência. Porque nessa época que surgiu uma escola lá na aldeia dele. Ele trabalhava na lavoura, então ele tinha que dividir aí o tempo dele na ida para a escola e na lavoura. Mas foi graças a essa perseverança que ele aprendeu a ler, a escrever, a falar francês, porque até a adolescência ele só falava o dialeto local, aquela língua local. Ele não sabia nem falar a língua da França, né? A língua oficial.
Quando ele fez 20 anos, ele aprendeu melhor o francês e aí ele começou a estudar latim, que era fundamental para quem queria ingressar na Igreja Católica, né? A começar na carreira do sacerdócio. Ele, desde pequenininho, ele queria ser padre, só que ele tinha 2 grandes obstáculos, que, assim, já de primeiro já era para ele desistir, se a gente for olhar, né, pela questão da dificuldade. Ele tinha a pobreza na origem e a pouca instrução, né, formal. Só que ele, com 25 anos de idade, apesar de todas essas adversidades, ele conseguiu se tornar padre. Só que o que acontece? Como ele era de uma origem muito humilde, todo mundo sabia, já era um milagre ele ter se formado. Mais ainda dele estar ali perseverando, apesar dos preconceitos, porque acreditem, no meio religioso ele estava sofrendo preconceito, tanto que ele foi encaminhado para uma paróquia, numa cidade que para pronunciar, gente, mas Argendombes. E por isso que fica Curadares, porque faz referência ao nome dessa localidade para onde ele foi transferido para trabalhar na primeira igreja após ele se formar como padre. E lá, gente, apesar disso tudo, a gente vê que ele revela a potencialidade da sua missão. Por quê? Ninguém dava nada por ele, só que ele era uma pessoa extremamente simples, extremamente humilde, e ele passava para as pessoas uma capacidade de entendimento tão grande e de compreensão do que se passava na alma humana, que as pessoas tinham muita satisfação, se sentiam muito confortadas em conversar com eles. Então, as pessoas iam lá e ele socorria essas pessoas, amparava essas pessoas, orientava essas pessoas. E ele vai fazer toda a diferença na trajetória dessa localidade, principalmente no trabalho que ele fazia no confessionário. Foi dentro do confessionário que ele desempenhou a sua missão de uma maneira mais profunda. Por quê? Ele, como espírito, estava ali, católico, sacerdote da Igreja Católica, mas ele tinha como espírito uma bagagem que ele conseguia ler a consciência das pessoas. E ele curava, de alguma maneira, ajudava a curar as almas. E aí, consequentemente, a cura também se dava no corpo, em muitos casos. E aí, ele dizia o seguinte, que é necessário que a gente reequilibre a alma para a gente poder ter a cura dos males físicos. Para poder fazer isso, ele caprichava na homilia, né? Naquela parte em que fala bastante a respeito do Evangelho de Jesus, da necessidade de a gente modificar a nossa conduta para se ajustar, né, a Jesus. E aí a gente vai ver que esse espírito ele tinha uma abnegação tão forte, ele teve uma coragem tão grande, que isso deu a ele, de certa forma, uma capacidade fluídica tão grande que ele promovia, de fato, essas curas quando estava encarnado como sacerdote. E, ao desencarnar, ele, com certeza, né, trouxe toda essa bagagem de tudo aquilo que ele conseguiu conquistar através do esclarecimento das almas que ele fazia lá, quando aos domingos ele fazia lá aquelas instruções nas homilias. E aí a gente vai parar para pensar e ver o seguinte: 17 horas diárias de trabalho era o que esse padre, hoje espírito, presente na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele 17 horas de trabalho
dedicando aos mais necessitados. Não é mole, não. Não é algo fácil. Ele tinha muitas fragilidades na saúde física. Ele se alimentava de uma maneira muito frugal, assim, e ele dormia, em média, somente 3 horas por noite. Não era porque ele queria fazer bonito, não, era porque era o suficiente para ele. E assim como, né, o imitador do Cristo, ele, mais do que falar, né, de Jesus, o Curadares, ele exemplificou o evangelho nas suas atitudes. E esse exemplo, né, deu a ele essa capacidade de superar essas dificuldades e, principalmente, de ter a coragem de não se deixar abater pelo desdém e a perseguição daquelas pessoas que compartilhavam com ele a carreira religiosa também, porque ele foi muito, muito perseguido. Apesar do número enorme de pessoas que iam até ele procurando consolo, buscando cura quando ele estava encarnado como padre, o Curadares, ele era olhado pelos seus pares com desdém. Ele continuava sendo olhado como menos, como inferior. E eles achavam que era um absurdo, eles estavam inconformados com o fato, né, de alguém sem instrução, com uma origem tão humilde, pudesse promover tanta cura, tanta ajuda física como espiritual. Então, eu trouxe assim para ilustrar um pouco isso, porque a gente vê Francisco de Assis, de origem rica, que se despe de tudo para colocar a luz em evidência, a luz de Jesus. A gente vê Curadares, de origem pobre, humilde, mas com uma missão e uma vocação religiosa desde tenra idade, e que não se deixa abater, se mantém perseverante, apesar das adversidades da origem, da dificuldade educacional, da dificuldade, da perseguição que os cristãos, em todo o tempo, quando de fato se resolvem por deixar brilhar a luz, estão suscetíveis. Na mensagem de abertura, né, que foi lida, a gente vê a necessidade, né, do livro Coragem, não é isso? A gente vê a necessidade de perseverar diante da injúria, a necessidade de perseverar diante da adversidade. E esses 2 irmãos passaram muito por isso. E não só eles, né? O nosso exemplo maior, o próprio Jesus, quando ele vem trazer a sua luz, ele foi o próprio encarnado dessa perseguição, embora não se sentisse assim. E ser discípulo do Cristo é se colocar, de certa forma, suscetível também a passar por todas essas situações. Então, é necessário a coragem da fé para que a gente possa atravessar. E não é fácil, não. Pedro vivia ali, né, juntinho de Jesus, não era? Ele não negou Cristo? 3 vezes, né? Quantos outros negaram ao mesmo tempo, né? Joana de Cusa, não é? Não tem a oportunidade de negar Cristo e manter o filho vivo. E não nega, não. Assim, né? Não é à toa que está lá, logo no primeiro item do Evangelho que coube para a gente falar, né? Da importância, né, da gente se confessar Jesus.
em meio aos homens. O que quer dizer isso? Não precisa a gente ficar fazendo exposição, nada disso, pelas nossas atitudes. É pelas nossas atitudes que a gente vai fazer essa confissão. Quando eu disse para vocês que o Curadares, ele se destacou no seu trabalho, na sua missão no confessionário, não foi à toa, porque era ali que, de fato, ele fez brilhar a luz dele com mais intensidade. Porque para pensar, o confessionário é o lugar de quê? As pessoas geralmente vão lá por quê? Estão se sentindo muitas das vezes culpadas, estão se sentindo muitas das vezes a pior das pessoas, pecaram, fizeram coisas inomináveis na concepção delas. E aí vão lá numa autoridade, um representante de Deus na Terra, porque era dessa maneira, né, que a igreja era vista, o clero, né? E aí até já iam muitas das vezes esperando o quê? Aquela punição, aquela coisa, às vezes até aquele sermão. E aí, de repente, você encontra com uma alma conhecedora da consciência humana, acolhedora, que ao invés de julgar, que ao invés de reforçar essa culpa, ao invés de mandar rezar não sei quantas, e quantas, e quantas, e quantas, não. Se colocava ali, escutava, consolava, instruía, porque quando o Curadares diz que a saúde do corpo é consequência do equilíbrio da alma, e ele se esforça ali, tanto na homilia quanto no confessionário, em estimular que quem esteja ali, né, contando, relatando as coisas, entre em contato consigo, sem julgamento, ele está fazendo brilhar a luz dele. E não foi essa uma das maiores propostas que Jesus trouxe para a gente, que brilhasse a nossa luz? E não é fácil, né, a gente ter essa coragem de assumir, porque às vezes eu lembrei, né, estudando para esse tema, eu lembrei de algumas passagens assim na minha vida, coisas assim pontuais, né? Eu lembrei que teve uma época que eu estava procurando emprego na área de comunicação, né, minha área de formação. E aí eu estava numa situação que nem não fui procurar emprego, não, mas eu estava num determinado lugar com uma amiga, e essa amiga me disse o seguinte: olha, a gente foi lá numa loja tal. Tá vendo essas lojas todas aqui? Eu falei, então, essas lojas todas é do fulano. Fulano, ele era um líder, não vou dizer de qual religião, tá? Ele era um líder religioso de uma determinada vertente. E aí eu vou falar com ele, porque eles eles são responsáveis por alguns canais de comunicação. Você não está procurando emprego? Aí, vou ver se eu pego o e-mail para você mandar o currículo. E aí ela foi lá falar com essa pessoa que estava lá, né? Proprietário dessas lojas todas e tal. E aí a pessoa veio falar comigo pessoalmente, não sei o que, não sei o que. Aí chegou para mim e falou assim: olha, é o seguinte, você vai lá, hoje ia ter, né, como eu vou dizer, a cerimônia, né, dessa religião. Você vai lá tal hora e você pode levar o seu currículo. Mas vem cá, você congrega onde? Eu falei, caraca. E essa minha amiga já tinha me dado um toque nesse interim, que assim, que era, se eu quisesse realmente, que era melhor eu omitir a minha crença religiosa.
E eu fiquei numa saia justa, complicada. Dizer que eu não fui, tá? Não fui lá. Se fosse em outra situação, para ir conhecer de fato, para ir, ok. Mas eu não queria fazer negócio com a minha crença religiosa, entende? Não, isso não está à venda. Mas eu vou te dizer que foi um pouco difícil. Estou trazendo assim exemplos pessoais. Eu estudei também num lugar, numa faculdade que tinha algumas disciplinas religiosas, era obrigatório. E semestre sim, semestre não, a gente tinha que fazer essas disciplinas. E eu achava muito interessante, né? Porque a gente estudava várias religiões, a gente estudava o fenômeno religioso na humanidade, estudamos um pouquinho de cristianismo, muito interessante. Só que eu lembro que, acho que foi na primeira disciplina que eu participei, a turma foi dividida para, em grupos, a gente falar sobre uma determinada manifestação religiosa. E eu toda animada, né? Vamos falar do espiritismo, eu tenho material. Nessa época eu nem fazia os estudos assim, mas eu tinha material, alguma coisa. Falei, falar. E aí meio que encabecei lá o grupo, o pessoal, vamos, legal, não sei o quê. Aí, quando chegou na apresentação lá do trabalho, eu lembro que tiveram colegas, né, que ainda falaram, não, professora, inclusive, e a professora, ela era uma irmã, ela era uma freira, tá? Ela dava aula. E aí, essa pessoa, quando estava lá, e alguém do grupo falou, não, inclusive a Érica, ela é espírita. Então, não sei o quê. Gente, ainda bem que eu passei na matéria. Mas eu senti uma modificação tremenda no comportamento dessa pessoa para comigo. E aí eu venho a pensar, né? Cadê aquele amigo nosso em comum que eu falei no início? Jesus não é o nosso amigo em comum, independente da religião? Será que vocês, o irmão evangélico, o irmão católico, quando estão com pessoas de crenças diferentes ou com pessoas ateias, ou enfim, precisam se envergonhar desse amigo que é a luz do mundo? Precisam colocar Jesus embaixo do alqueire? Porque essa dissensão não foi a mensagem de Jesus. E aí, a minha redenção, fiquei tão feliz, até compartilhei no grupo do CEOI, agora eu não lembro, acho que compartilhei no só um, não. Compartilhei no Jesus, eu compartilhei que eu vi um nosso irmão e que também é da área de comunicação, ele fazendo uma palestra recente nessa mesma universidade, falando abertamente da condição dele como espírita. E essa pessoa, hoje, há alguns anos, já é professor dessa universidade, que é o André Trigueiro. E ele fala, e aquilo para mim foi uma redenção, porque eu falei, nossa, ele não... Olha que coragem, né, de se expor como um homem, né, público, como um homem espírita, como um homem cristão, que está numa universidade, né, católica e que abraça uma diversidade, né, na sua comunidade ali acadêmica de crenças, né, de culturas, dele se declarar. É corajoso. É bonito. Mas mais do que a fala, é a coerência que dá, talvez, a ele essa autoridade moral de se manter, de se fazer respeitar. Porque é muito bonito quando a gente consegue conversar ao invés de entrar em combate por declarar a nossa fé. Isso é tão bonito, né? A gente, às vezes, tem uns diálogos interreligiosos que, na verdade, só dão muito mais
projeção a essa luz que é Jesus. Porque quando se abre, né, uma palavra na igreja tal, no templo tal, no centro tal, no terreiro tal, é como se fossem holofotes dessa luz de Jesus. Porque todos esses que estão ali, assim como Curadares, assim como o imitador do Cristo, Francisco de Assis, assim como os orixás, assim como os representantes, irmãos santos e anjos e arcanjos, todos eles, os representantes do budismo, de tantas religiões, são emissários do Cristo, falando em diferentes línguas da mesma coisa, do amor maior. Então, a nossa coragem, né, precisa estar firmada na fé da gente cumprir aquilo que Deus, através de Jesus, veio nos ensinar, né? As suas leis, o respeito às suas leis, o amor ao próximo que deve se fazer presente, no respeito também à diversidade religiosa das pessoas, da fé, da tolerância para com as crenças. E somente dessa maneira a gente vai conseguir, de fato, como está aqui, né, no último item que nos coube falar, semear na terra o que a gente vai colher na vida espiritual. E é preciso ter coragem. Para se dizer, outra resposta que eu acho maravilhosa, quando me perguntam, às vezes vem você fazer alguma coisa assim, você é cristão? Você é cristã? Eu digo, sou. De qual igreja? Eu falo do espiritismo. E porque é curioso. Por que ser cristão precisa ser sinônimo dessa ou daquela denominação? Eu digo, se eu estou aqui me esforçando para seguir, nem que seja a unhazinha do Cristo, bora lá, vou dizer que sou cristã. Então, a gente precisa ter essa coragem de nos conectarmos com o que, de fato, ilumina a nossa trajetória, né? E o que faz com que a gente consiga estar perseverando é essa fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, que nos garante que tudo que a gente faz tem um retorno e que a lei de amor é a lei que vai reger todos os nossos passos aqui no mais além. A gente já está terminando, né? Faltam 2 minutinhos, não é isso, Rose? 2 minutinhos. Só para a gente finalizar, eu trouxe, na verdade, é de um livro, de uma coleção que a FEB fez, chamada Biblioteca Chico Xavier, volume 4, são as mensagens de Emmanuel. E aí tem aqui um capítulo que o nome é Doutrinando a Fé. E aí tem uma parte que é dedicada às almas enfraquecidas. Porque, veja só, a mensagem é coragem, a coragem da fé, mas muitas das vezes, frente a essas adversidades que foram descritas, né, desde lá do início, quando Denise leu, até, né, todo o nosso estudo, muitas das vezes a gente se sente abalado. E aí tem aqui uma mensagem de Emmanuel que, olha o título, Aos Enfraquecidos na Luta. Me identifiquei, gente. E aí vamos ver se vocês se identificam também, para finalizar. Vamos imaginar Emmanuel falando com a gente, ó, que chique. Almas enfraquecidas, que tendes muitas vezes sentido sobre a fronte o sopro frio da adversidade, que tendes vertido muitos prantos nas jornadas difíceis e em estradas de sofrimentos rudes. Buscai na fé os vossos imperecíveis tesouros. Bem sei a intensidade da vossa angústia,
e sei de vossa resistência ao desespero. Ânimo e coragem. No fim de todas as dores, abre-se uma aurora de ventura imortal. Dos amargores experimentados, das lições recebidas, dos ensinamentos conquistados, à custa de insano esforço e de penoso labor, tece a alma sua auréola de eternidade gloriosa. Eis que os túmulos se quebram e da paz cheia de cinzas e sombras dos jazigos emergem as vozes comovedoras dos mortos. Escutai-as. Elas vos dizem da felicidade do dever cumprido, dos tormentos da consciência nos desvios das obrigações necessárias. Orai, trabalhai e esperai. Palmilhai todos os caminhos da prova com destemor e serenidade. As lágrimas que dilaceram, as mágoas que pungem, as desilusões que fustigam o coração constituem elementos atenuantes da vossa imperfeição no tribunal augusto, onde pontifica o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes. Sofrei e confiai, que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas, as menores expressões dos nossos pensamentos. Amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade no universo. Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. Então, vamos agradecer a luz que esse nosso irmão Emmanuel trouxe para nós, a luz que cura Andares, a luz que tantos desses espíritos, através, né, da nossa doutrina abençoada, trazem para nos lembrar da necessidade da gente se conectar com a luz maior que é Jesus. Gratidão, muita paz para a gente. Nós aqui agradecemos, Érica, a sua reflexão, a sua palavra tão inspiradora, exatamente, Alberto. Sua palavra inspiradora, a sua tranquilidade, porque essa a sua vontade, né, de contribuir, de trazer para a gente mais esclarecimentos, porque é assim que a gente aprende, né? É assim que a gente aprende uns com os outros. E realmente eu me emociono porque a leitura foi feita, eu abri realmente ao acaso. Tá? Que eu gosto muito desse livro Coragem, que é muito inspirador, né? Vou pedir ao nosso irmão Alberto para fazer a nossa prece de agradecimento. Por favor, querido Alberto. Após esse ciclo de estudos na casa de Francisco de Assis, e após a apresentação da irmã Érica, estamos agradecidos pelas inspiradoras palavras e agradecemos ao Pai por esta oportunidade. Inspirados pelo alto, estejamos a caminhar buscando a luz do Cristo, esta luz excelsa que nos está disponível e que nos possibilita ampliarmos os nossos horizontes, que permite-nos caminharmos em seus ensinamentos e nos aprimorarmos moralmente. Que possamos seguir esta candeia, esta luz, e no caminho da autoiluminação possamos absorver, colocar em nosso imo os ensinamentos dos Espíritos que, em nome de Jesus, veio nos relatar suas experiências iluminadas,
que possamos refletir esta luz através de nossos atos, através do nosso pensar e do nosso sentir. Agradecidos estamos a esta espiritualidade que nos ampara e que nos auxilia, que nos disponibilizou todas estas ferramentas que nos permite seguirmos iluminados por Jesus. Ao término desta prece, estejamos sempre com a luz de Jesus e do Pai Celeste em nossos corações. Graças a Deus. Obrigado, minha amiga Érica, obrigado, Alberto, obrigado, Denise, obrigado a todos vocês, meus amigos, que estiveram conosco nessa noite, quando a Érica trouxe esse tema tão bonito, que tanto nos encantou, não é? O jeitinho dela falar é sempre muito bom. Então, olha, quero desejar aqui uma boa noite a todos, de muita paz, de muita luz. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos para o estudo das obras Obsessão e Desobsessão, qualidade da prática de mediúnica, tá bom? Um abraço para todos vocês, meus amigos. Carmen, Jorge, Alberto, Dulcineia, Ana Constantino, Ana Brito, Denise e Érica. Obrigada. E Érica, muito obrigado, minha amiga, mais uma vez, por Boa você noite a ter todos. aceito o nosso convite e estar essa noite conosco, tá bom? Vou Um abraço. Beijo, só um Érica. pedido rápido. Maravilha. Fala, Boa Érica. noite. Denise, coloque no grupo esse texto, o título do texto, e também, Érica, coloque lá no grupo também o título do texto e aonde a gente encontra, para a gente poder depois... O último texto, né? Manda pra gente, Tá Érica, bom, para a gente colocar lá no Muito texto. obrigada. Ó, Uma alegria, viu? uma Rever vocês. alegria. Seu Noite. Jorge, Boa noite. Alberto, todas, Ana, Tudo bem. olha, Dona Carlos Dolores, que eu não vejo há muito tempo, todos vocês, tá? Porque eles eu não vejo há muito tempo. Obrigada, Beijo, tá? Muito Érica. obrigada. Tchau, tudo de Dia. bom. Muito bom. Ana Muito bom. Constantino, Grande abraço pelo Dia dos Amigos. Dulcineia. Bem lembrado, Para Jorge. todos. Fiquem com Um Deus. bom que dia Deus pelo nos Dia dos Amigos, abençoe. como disse o amigo Jorge. Muita paz. Beijo para todos. Muita paz para todos. Boa Tchau. noite. Boa noite a todos. Tchau.